Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que já volta a campo nesse sábado, pela estreia do Campeonato Brasileiro jogando em casa contra o Sport. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Falar sobre o São Paulo, quando é que o Tricolor vai poder voltar a gastar dinheiro para contratar atletas? Na janela da metade do ano passado, apenas jogadores emprestados, alguns com opção de compra. Na janela desse ano, 4 reforços todos de graça: Oscar, Cédric Soares, Enzo Dias, além do Wendel. Atletas que estavam livres no mercado. E assim continuará sendo na janela da metade do ano e na janela de janeiro de 2026. Segundo Márcio Carlo Magno, superintendente geral do São Paulo e o especialista na parte de finanças, o Tricolor só vai poder voltar a gastar com reforços a partir da metade de 2026. Isso se cumprir todas as metas previstas em seu orçamento nos próximos 1 ano e 3 meses. Importante contar que a situação financeira do São Paulo é extremamente complicada. O time tem 900 milhões de reais de dívida e registrou em 2024 mais um déficit bastante elevado, superior aos 100 milhões de reais. De qualquer forma, com a criação do FIDIC, com a parceria muito próxima de ser firmada com o Evangelos Marinax e com uma série de pequenas outras medidas, São Paulo entende que vai primeiro estagnar essa dívida de 900 milhões de reais e depois vai começar a reduzi-la, garantindo assim um maior conforto no fluxo de caixa e, por consequência, um respiro para contratação e investimento para trazer atletas a partir da metade do ano que vem. Só para completar sobre o São Paulo, Tricolor que emprestou o atacante Eric para o Vitória, empréstimo até o fim da temporada, com custo de 1 milhão. É isso que o Vitória vai pagar, 1 milhão de reais até dezembro. Se quiser ficar com o jogador, o Vitória vai precisar abrir uma nova negociação com o São Paulo, até porque não há valor estipulado para a compra do atleta. Vou te trazer os motivos pelos quais o São Paulo emprestou o Eric para o Vitória, e isso vai abrir espaço para as joias de Cotia, que estão pedindo espaço inclusive nos treinamentos. Vou trazer detalhes para vocês. Antes, se inscreve aí no canal, hein? Ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem muita informação, bastidores para vocês. Bom, o Eric vai ser emprestado, já foi emprestado, o negócio está sacramentado, né? Nos próximos dias, ou quiçá nas próximas horas, ele já viaja para Salvador, né? Para se apresentar ao Thiago Carpini, ao Vitória. Aliás, um pedido do Thiago Carpini, que conhece muito bem o Eric, né? E o Eric vai tentar sua trajetória aí na Série A, né, desse ano, nas competições que o Vitória vai disputar. Um empréstimo com uma opção de compra. O Eric estava com pouquíssimo espaço no São Paulo e dentro daquela hierarquia, né, muitas vezes o Beldia acabava optando pelo Eric, né, quando tinha substituições, e deixava de lado muitas vezes os garotos da base. E a torcida, né, pede muito os garotos da base, os garotos de Cotia, o time campeão da Copinha, aquela coisa toda. No Paulista foi muito assim, né? O São Paulo, então, vê que o jogador queria ter mais oportunidades, né? Tava insatisfeito, querendo mais oportunidades, estava com pouco espaço. Aparece essa oportunidade no Vitória. Então o São Paulo mata 2 problemas ali. Um, tira da frente um jogador que estava insatisfeito, que queria ter mais oportunidades, você acaba emprestando, você limpa a folha salarial, né? Você enxuga a folha salarial com o Eric, que tinha um salário considerado importante, e aí você abre espaço para novos jogadores, né? Você tem ali outros atletas pelo lado do campo que se destacaram na Copinha e que podem ganhar oportunidades. Ferreira, por exemplo, não o Ferreirinha, mas o Ferreira, da base do São Paulo, é um jogador que muita gente quer ver. O próprio Zubeldia tem gostado dos treinamentos dele e é um jogador que pode ganhar oportunidades ali jogando pelos lados do campo. E outros jogadores também. Então é uma brecha muito interessante, é um negócio que o São Paulo comemorou, inclusive internamente, esse movimento de emprestar o Eric para ele ganhar rodagem, para ele ganhar ares novos. De repente o São Paulo pode fazer um bom negócio num empréstimo com essa opção de compra no Vitória, ou até de repente outro clube que se interessar, ou voltando para o São Paulo de repente com uma experiência diferente, ganhando rodagem, ganhando minutagens, não fica parado, não fica insatisfeito. Então insatisfeito no sentido inclusive assim do jogador querer atuar, tá? Não é aquela coisa de querer
querer brigar nem nada, né? Nem é o perfil do Eric, que é um cara muito gente boa, mas é o cara querendo atuar mesmo, né? Isso que eu tô falando. O São Paulo então comemora muito esse negócio feito e aí tem oportunidades para a molecada, né? Fica muito aquela imagem, o Beldia não gosta da molecada e tal, mas de fato, né, nos jogos treinos, nos treinamentos ele tem observado e tem pensado muito em utilizar a molecada, certo? Sobre a saída do Eric, acho que é uma questão, eu estava conversando com o Vessone e vendo o presidente do Ceará falando. Não é o Eric. O Eric talvez fosse do elenco atual do São Paulo o jogador que menos desempenhou em 2025. Jogador mais regular, não jogou bem nenhuma partida. O Eric tem no elenco concorrentes jovens da posição, como o Henrique e o Lucas Ferreira, da base do São Paulo. Mas o movimento, e eu venho falando isso desde o ano passado, quando eu entendi o que o São Paulo faria, que é um movimento arriscado, e quando falo o presidente do Ceará, é um bom exemplo. Eu contratei 18. O São Paulo, com o Eric, abre mão do 18º. O São Paulo contrata 4. O São Paulo é o único time da Série A que reduz o elenco drasticamente e não reforça o elenco drasticamente. É um risco que o São Paulo está tomando para a temporada, tentando. Ontem eu e o Tirone estivemos lá no Morumbi para entender melhor um pouco a questão do FIDIC e tal. A frase do superintendente do futebol, a pergunta do Tirone foi direta. Quando o São Paulo começará a beber água limpa e terá uma janela de aquisições e não de dispensas? Ele foi taxativo. O Márcio disse o seguinte: se o São Paulo cumprir tudo que está proposto pelo fundo, não fugir das amarras, na janela do meio do ano que vem, a janela do meio do ano que vem, portanto daqui a mais de um ano, o São Paulo voltará a ser competitivo no mercado. Então o torcedor do São Paulo precisa entender que esse ano é penúria, e é penúria. Esse movimento de saída de 18 e entrada de 4 significa o seguinte: um dos 4 foi o Cédric. Estava lá, sem jogar, né? Foi num contrato de emergência, 3 meses. O São Paulo não pagou nada pelos direitos federativos, mas tem a renovação do contrato implícita se ele for aprovado. Foi aprovado. Para entrar o Cédric, tem que sair o Lisieiro e o Eric. Esse é o São Paulo. Nenhum clube está nessa. E a questão não é a saída do Eric para aproveitamento de 2 jovens da base nessa posição. É dilacerar um elenco reserva. Essa foi a alternativa que o São Paulo encontrou, reforçar o time titular, esvaziar o time reserva e apostar nos jovens. Todos esses jogadores, praticamente todos que saíram, foram úteis em algum momento do ano passado. Não fundamentais, mas foram úteis. Então é uma alternativa de risco que é preciso ser explicado ao torcedor toda vez, para o torcedor entender que esse ano vai ser o time que mais cautela terá e menos investirá dos 20 clubes da Série A do brasileiro. Não é menos do que o Palmeiras, co-irmão, e que o Flamengo. É menos que o Ceará. É menos que o Juventude. É menos que o Fortaleza. Então essa é a temporada do São Paulo, que vai começar agora com frente tripla e com menos 18 jogadores, mais 4. Né? Então essa é a situação. Como a torcida do São Paulo já não aguentar mais o Eric, que quer a base e tal, vão subir os caras da base. Mas aí os caras da base vão ter que jogar de uma forma ou de outra. Não vai ter essa... Estão prontos? Estão não sei o que lá? Então, vai ser, provavelmente, o Lucas Ferreira, o substituto do Eric, já no banco contra o Sport no sábado. O que me parece que o movimento do Eric isoladamente não é ruim. Exatamente, esse não é ruim mesmo. Isoladamente. Estou liberando o Eric, que não acontece nada com ele aqui, e vou abrir espaço para a base. Tá perfeito. O movimento dele é que ele vira o 18º. Ele é uma coisa muito maior nesse movimento. Né? De lado de campo, saíram. Vai ter a saída do São Paulo? Vai ter as saídas do São Paulo neste ano. Não são os 18 que você falou, porque não, tem porque alguns alguns já caras estão lá fora. Mas, olha lá. Só de lado de campo. Então, eles estão aí, né? De lado de campo.
o William Gomes, o Eric, o Wellington Rato jogaram, e o Michel também, muitas vezes pelos braços do Zubeldia, jogou do lado de campo. Saíram 4 jogadores que podiam cumprir essa função, né? 4 jogadores. E tem uma situação, né, Vessone? De alguma forma, fora o William Gomes, foi uma venda, você reforça o adversário, certo? Então, 2 desses caras estão no Bahia, 2 estão no Vitória. E assim é, né? Então, aí temos 10, mas no total são 18 que saíram da folha de pagamento do São Paulo. Não tá aí, por exemplo, o Jamal Liu saiu esse ano. Né? Tipo, outros caras. Sabe? Que era, aliás, já é uma janela com esse propósito. Dívida do São Paulo foi para 900 milhões, é o balanço atual. Nós tivemos acesso ao número ontem, 900 milhões. E o FIDIC começou a rodar. O São Paulo vai começar, aos poucos, a respirar na questão da dívida. Agora, investimento no futebol, é isso, é o clube que vai reduzir 1,5 milhão a folha de pagamento do seu time de futebol. Nenhum time está reduzindo a folha de pagamento dos 20 clubes da Série A. Pelo contrário, é um movimento arriscado, é um ano arriscado. A minha dúvida, se entrar ou fechar o acordo com o Grego lá, o aporte inicial, aquela pancada, pode ser usada para contratar jogador? Não, ninguém não sabe. Exatamente, né? Não exatamente, não é essa, é um investimento da parceria com o Grego, é a parceria para a base, para fomentar a base, para contratar mais jogadores da base. Sim, mas ele daria um aporte inicial, lembra? E esse para aporte... base aumentar o seu poder de investimento, né? Dentro Vocês, de categoria. na conversa, eu assisti uma parte, mas não toda, vocês descobriram como fica o para-trás-mente da base, se o Grego vai indenizar o São Paulo? Não, essa é uma boa questão. São detalhes que Não mesmo o Márcio não soubia dizer. Essa é uma questão, e foi o que ele falou, a parceria com o Grego, de tão polêmica, não está nem formatada ainda e apresentada ao Conselho, é um assunto que só o Casares está tratando. Entendi. Ele soube falar sobre o FIDIC, soube falar sobre as dívidas, Sim, soube falar sobre... Eu achei interessante, eu achei um dirigente bem centrado, né? Bem diferente dos dirigentes de futebol, eu gostei da forma firme como ele falou. E tem uma situação ali que me saltou os olhos, que me chamou a atenção, foi quando ele diz o seguinte, aliás, comparando a fala dele com a sua, quando você fala assim, nenhum dos outros 19 vão fazer, o que está embutido nisso, na tua fala? É o quê? Tá errado? Não. Tá certo? Não, é um caminho. É para fazer? Não, eu acho... Não deveria fazer? Eu ia perguntar isso para você, mas acho que é uma boa pergunta. Na tua fala. Não, eu acho que tem que fazer. Eu sou mais essa tentativa do que o calote ou de uma SAF. Entendi. É isso. Porém, é um risco muito grande quando você está na contramão dos demais. Uhum. Por que eu pego? Quando o Flamengo... O Tironi defende tanto isso que eu acho que ele tem que empunhar uma bandeira. O São Paulo está flamengando. Porque ele gostava de usar esse... Uhum. Porém, quando o Flamengo flamengou, o cenário do futebol brasileiro era muito diferente. O tipo de investimento dos muito rivais, menos dinheiro. muito menos concorrência. Uhum. Então, é super arriscado. Então, acho necessário, mas arriscado. Pois é, mas é a uma pergunta fala, situação se o São Paulo não faz isso, faz o quê? Essa é a minha pergunta. Não, então não. Não é o momento, a gente vai continuar do jeito que está. O São Paulo continuou do jeito que está no último ano e aumentou a dívida. O fundo, só para entender, porque parece que o fundo é o vilão. Isso, bom não ponto. foi o fundo que impôs metas e resultados. Foi o São Paulo. Foi o próprio São Paulo. Então os caras estão sabendo o que estão fazendo. Isso me deixaria um pouco mais tranquilo. E é inevitável. O São Paulo fazendo isso agora, ele sairá na frente dos outros daqui 1 ano e meio. Gente, não tem. Desde que dê certo. Não tem como dar errado. Não. Se mantiver as metas. O time fizer uma boa campanha esse ano. Se o time não patinar. Se a parceria na base der certo, fomentar mais jogadores. Então, são coisas casadas. São atitudes, a meu ver. Tira a base que eu não entendi nada, eu não sei nada ainda. Ninguém sabe direito. Então, eu não vou dar pitaco. No mundo... então, o cara vai pôr dinheiro lá, eu sempre fico doido com essa história. O cara vai pôr dinheiro, eu vou pôr o dinheiro na mão do Vessa. E aí? Então, dinheiro. Não é que eu vou pôr o dinheiro lá e... É dinheiro, eu quero retorno. Como é isso? Como funciona? Então, vamos tirar a base, vamos olhar
Eu sei que elas estão interligadas porque no momento da entrevista ele fala assim, vocês deviam ter tirado uns trechinhos para pôr aqui. Boa entrevista. Aí tem um momento que ele fala assim, esse é o círculo virtuoso. Quer dizer, a base com fomento, com recurso, processos modificados, ele fala sobre isso. O scout, metodologia modificada, vai dar para você ter 200% de lucro em cima de um jogador médio, fora o extra classe, que esse aí o lucro é maior, ou não, se você está muito preso quando traz o jogador. Às vezes você abre mão de ter mais uma fatia maior do jogador, para ter o extra classe. Então é uma vitrine, você vai ganhar um dinheiro nele, talvez até ganhe menos do que negociar um jogador mediano. Esse é o caminho, não há outro caminho. Não há outro jeito. Essa é a discussão que se coloca. Você entende? O Corinthians vai ter que buscar isso em algum momento. Porque não há outra saída. Perfeito. Só a prova do que você está falando, a opção, aí é o departamento de futebol, tem um orçamento restrito, tem que economizar X por mês na folha de pagamento, mas é o departamento de futebol que escolhe o que fazer com esse orçamento. Então, por exemplo, se o departamento de futebol de São Paulo não quisesse contratar o Oscar, talvez o São Paulo pudesse ter mantido 3 jogadores em vez do Oscar. 3 médios. Aí não teriam saído 18. Não, é uma escolha, é risco, é verdade. É uma escolha. Agora, eu também acho, nesse aspecto, eu não estou dizendo que eu sou contra, eu só estou dizendo que essa é a realidade. Quando você for comparar o que o São Paulo está fazendo com os demais. É uma atitude arriscada por um ano super complicado. Um ano de maior número de partidas num time de futebol, como todos estamos falando. Vai acabar 22 de dezembro. Está começando agora, hein? Não é o Paulistinha, não. Está começando agora a aventura, né? Porque lá em Córdoba vão estar os meninos no banco, né? Vão estar os meninos no banco. Não vai estar o Rames no banco, não vai estar o Luciano no banco, não vai estar o Galopo no banco, não vai estar o Rato no banco, não vai estar o Rafinha no banco. Vão estar os meninos. É isso. É risco. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor emprestou, né, o atacante Eric para o Vitória até o fim do ano. E na minha opinião, né, o dirigente do São Paulo tomou essa decisão para aliviar um pouco a sua folha de pagamento e também para forçar, né, pessoal, o Zubeldia a começar a utilizar mais a base. Porque se o Eric, né, pessoal, com a saída do Eric agora, provavelmente o atacante da base, né, Lucas Ferreira, vai ter mais oportunidades, né, entrando ali no segundo tempo. E então é complicado, né, pessoal, o São Paulo ter que se livrar de alguns jogadores para o treinador começar a utilizar mais a base. Então não faz nenhum sentido. Até porque o São Paulo precisa, né, revelar para no futuro vender esses jogadores. Alguns comentaristas falam que o Flamengo se reestruturou porque cortou, né, pessoal, praticamente todos os investimentos, que não sei o que. Um pouco é sim, mas muito também foi as vendas, né, pessoal, que o Flamengo fez com o Lucas Paquetá, com o Renier, com o Vinícius Júnior. O Flamengo faturou muito, né, pessoal, com vendas altas com esses jogadores. Então conseguiu diminuir muito a sua dívida. Agora o Palmeiras também faz o mesmo, né, pessoal, com a venda absurda do Endrick, do Estevão. Então agora o Palmeiras vem vendendo bem também, né, seus jogadores. Então, na minha opinião, muito, né, pessoal, dessa reestruturação dos clubes do Brasil passa pela base. Então, o São Paulo, que está muito perto, né, de anunciar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. E, na minha opinião, né, o São Paulo precisa de um treinador que comece a utilizar mais a base. A gente viu o William Gomes vendido por apenas 55 milhões de reais, o Moreira emprestado de graça, muito por falta de oportunidades. Agora a gente vê, né, pessoal, o Mike, o Rian Francisco, o Ferreira, o Alves, também não jogando muito, né, pessoal, nem nesse Campeonato Paulista. Agora alguns comentaristas falam que eles vão ser mais testados no Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto, né, galera, por que não foi mais testado no Campeonato Paulista, que era uma pré-temporada? Então, mas vamos ver agora, né, se pelo menos no Campeonato Brasileiro o Zubeldia vai começar a dar mais chance para esses garotos. E com essa saída do atacante Eric, o São Paulo chega a 18 saídas, né, do elenco. Alguns comentaristas vêm falando, né, que agora o São Paulo está muito mais fraco do que o ano passado, porque teve essas várias saídas.
Mas na minha opinião, né, galera, vários desses jogadores não vai fazer muita falta. Que nem o Matheus Belém, né, zagueiro emprestado a Chapecoense. O Wellington, né, lateral esquerdo. Mas o São Paulo agora tem 2 bons laterais, né? Tem o Wendel e tem o Enzo Dias. O Rafinha, né, galera? Mas agora o São Paulo tem o Mike, que poderia ter mais oportunidades. Então, mesmo tendo o Igor Vinícius, o Cedric, o São Paulo também tem um jovem Mike. Então, na minha opinião, não vai fazer falta o Rafinha. O Rai Ramos, né, galera? Que nem vinha jogando no São Paulo. O Jamal Lewis também muito mal, né, pessoal? Estava emprestado. O Moreira, né, galera? Na minha opinião, esse sim pode fazer um pouco de falta, mas ele sofria muito com lesões. O Jackson Mendes e o Santiago Longo também não vai fazer falta nenhuma, né, na minha visão. O Ibali também, né, galera? Emprestado por Retrô. O Nicão também, que nem vinha jogando no São Paulo. O Caio Mateus, que vinha como uma jovem promessa do São Paulo, mas depois de uma lesão, né, pessoal? Não retomou seu bom futebol. O Wellington Rato, né, galera? Na minha opinião, vinha caindo muito de rendimento. E agora o São Paulo com o Rian Francisco, com o Ferreira. Se o Wellington Rato tivesse permanecido, ia tirar oportunidades, né, pessoal, desses garotos. Então, na minha opinião, não vai fazer muita falta o Wellington Rato. O Galopo também, né, galera? Poderia ter mais oportunidades nesse time do São Paulo também, mas a gente não vai sentir muita falta dele. O Rodrigo Nestor, né, pessoal, que nunca caiu muito nas graças da torcida, apesar daquele gol na final da Copa do Brasil. O Michel Araújo, esse sim pode fazer falta, na minha opinião. Ele poderia jogar na lateral esquerda, no meio, na ponta esquerda também, na ponta direita. Então era um jogador, na minha opinião, que pode sim fazer falta. O William Gomes, né, galera? Esse sim, na minha opinião, o São Paulo vendeu muito barato, por apenas 55 milhões de reais. E o Eric, né, pessoal, que agora com a saída também não vai fazer muita falta, na minha opinião, porque os outros jogadores da base do São Paulo vai ter mais oportunidades. E depois de um bom tempo, né, galera, sem jogo do São Paulo, o Tricolor volta a campo agora nesse sábado, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga em casa contra o Sport. Já na quarta-feira, dia 2, o Tricolor vai estrear na Libertadores. O São Paulo joga fora de casa contra o Talheres. Já no sábado, dia 5, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Já no dia 10, joga em casa pela Libertadores contra o Alianza Lima. Já no dia 12, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro em casa pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 16, o São Paulo joga fora de casa contra o Botafogo, também pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos ver agora, né, pessoal, se o time do São Paulo começa a mostrar evolução com esses vários dias, né, que o Zubeldia teve para treinar o time. E que nem eu já falei, né, galera, se o São Paulo não começar a jogar muito nesse início de Campeonato Brasileiro e de Libertadores, em breve o Zubeldia vai ser demitido. Até porque ele já vai fazer quase um ano no comando do São Paulo. Já foi eliminado da Libertadores, né, da Copa do Brasil do ano passado. Esse ano do Campeonato Paulista. E o São Paulo vem jogando muito mal, né, pessoal? Na minha opinião, é um time muito mal treinado. E os dirigentes do São Paulo já começam a observar alguns nomes de treinador no mercado. Então, na minha visão, né, galera, se o São Paulo não evoluir muito, em breve vai ter uma mudança, né, pessoal, de treinador. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!